Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Mais uma vez aqui estamos nós para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre gostamos de solicitar aos amigos espirituais desta casa que nos intuam, que nos inspirem, que nos assistam nestes momentos de estudo, de lembranças do Evangelho de Jesus. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E qual é o nosso tema de hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre as espigas arrancadas. Relato que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, aonde encontramos este relato. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: "Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado?" Ao que Jesus respondeu: "Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tinham fome, e como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só sacerdotes podem comer e os deu aos companheiros?" Então Jesus lhes dizia: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado." Temos aqui, caros irmãos, mais um confronto dos ensinamentos de Jesus com as tradições da religião judaica. Lembrando, e já temos trabalhado isso em vídeos anteriores, que realizar qualquer atividade no dia de sábado que pudesse ser caracterizada como um trabalho ou louvor não era permitido. E na interpretação literal desses ensinamentos, de uma forma muito natural, se descamba ao radicalismo e até, se não tomasse cuidado, as manifestações de fanatismo. Então, a despeito dos argumentos utilizados por Jesus, ao lembrar aos fariseus as ações do rei Davi, quando ele e os seus companheiros passaram por uma situação semelhante. Ora, seus discípulos estavam com fome, por que não se alimentar das espigas de milho existentes no campo? A situação agora era bem mais branda do que a época, se compararmos ao que ocorreu com Davi, que está lá no Antigo Testamento, e que ele e alguns discípulos alimentaram-se dos pães que seriam colocados no templo como uma oferenda. Isso é, oferecer os pães para a preposição, né? Que era um ritual. E os sacerdotes, apenas eles, poderiam se alimentar desses pães. Contudo, os representantes do clero, da religião, os fariseus, não deram ouvidos à voz da razão, repreendendo Jesus e os seus discípulos. Porém, a resposta do Mestre Jesus, isso é fato, permanece atual. Então lhes disse: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado." Caros irmãos, vemos aqui, e em vários outros momentos, que se tornavam cada vez mais comuns os conflitos interpretativos da lei de Moisés, e entre Jesus e as autoridades religiosas, que culminavam na questão relacionada aos detalhes da observação do sábado.
E nesse texto de Marcos que estamos trazendo hoje, demonstra que as prioridades religiosas dos fariseus são muito diferentes das prioridades do Cristo. Para eles, aconteça o que acontecer, o sábado é dedicado à oração e devoção no templo. Nada mais é permitido fazer. Porém, Jesus, o nosso mestre, insiste em mostrar a todos eles que há uma forma diferente de interpretar a questão e, portanto, de aplicá-la. E o ponto sensível aqui não foi apenas o relacionado às chamadas leis sabáticas, não rigorosamente seguidas pelo judaísmo. Verdade seja dita, havia vários motivos para que os religiosos em geral, e em especial os orgulhosos fariseus, se indisporem contra Jesus. Primeiro, o Senhor reivindicava para si o direito de perdoar os pecados, como, por exemplo, a cura do paralítico, que já vimos em vídeo anterior. E convido, para se você não assistiu, procure aqui na nossa lista, em que falamos da cura do paralítico. E também de outros poderes que os judeus entendiam que só Deus possuía. Segundo, Jesus se associava às classes humildes, inclusive na companhia de pecadores, ou assim definidos como tal. Terceiro, o mestre não obedecia às leis rígidas das práticas religiosas, declaradamente imposta pelos escribas e fariseus. E por último, o Messias, Jesus, não observava as leis do sábado, a ponto de dizer que ele, o Filho do Homem, é Senhor até do sábado. E por simples questão de convenções, muitos desentendimentos têm ocorrido, inclusive até mesmo dentro de algumas casas espíritas. É preciso um certo grau de maturidade espiritual para saber separar o joio do trigo. Não é fácil. As convenções, os modismos, os preconceitos. Vamos nos livrar de tudo isso e reter aquilo que seja proveitoso e bom para cada um de nós. Reflitamos sobre isso. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado esse momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sempre um assunto novo. E se você gostou dessa mensagem de Jesus e acredita que ela fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe. Um grande e fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuemos nos cuidando.